Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. 20 horas, né? Para de começarmos mais uma noite de estudos. Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Vamos começar com uma oração, né? Convidamos a todos para nos acompanharem em pensamento. Vamos todos juntos mentalizar muita luz nos envolvendo, envolvendo nosso corpo, uma linda aura em torno de nós. Essa energia que vai se expandindo, essa força, esse amor, essa luz que vai envolvendo todo o nosso ambiente, o ambiente da nossa casa, o ambiente onde estivermos, unindo-se às energias das outras pessoas que também estão mentalizando, que estão orando, que estão irradiando, formando um todo de luz que nos protege a todos, que protege o nosso lar, que protege o nosso ambiente, que nos protege. Imaginamos todos os grupos que estão agora ligados a nós, todos os irmãos e irmãs, formando um todo de luz, juntamente com a proteção espiritual, formando um grande elo de luz, uma grande corrente de luz, em que todos nós nos aproximamos, nos irmanamos, nos auxiliamos, nos fortalecemos mutuamente, trocando energias, trocando sentimentos, impressões e fazendo essas forças recaírem principalmente sobre aqueles que mais necessitam, estejam presentes ou não, mas aqueles que a tua bondade, Senhor Jesus, sabe encontrar, a tua misericórdia sabe onde estão e o teu amor sabe como auxiliá-los. Então, ajuda-nos, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, que saibamos valorizar cada minuto de oportunidade de aprendizado, de exercício de amor. Obrigado por tudo e que nós possamos ter uma bela noite de convivência, de aprendizado, de reflexão. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite novamente. Alexandre Xavier de Camargo. Nós estamos aqui todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. Estudando o Espiritismo. Também agora de quarta-feira, às 9 da manhã. Então, amanhã, às 9 horas, a gente está aqui de novo, tá? Então, quem quiser participar com a gente, tanto às noites, né? Quanto na quarta de manhã, será muito bem-vindo. Estudamos sempre a doutrina espírita. Cada dia a gente faz um estudo diferente, um livro diferente, mas a gente vai fazendo em sequência e a gente vai podendo aproveitar bastante essa sequência, estruturando um conhecimento que vai se tornando muito rico, né, pela junção dos estudos e pelo próprio desenvolver dos estudos, tá? Dos livros, né? Então vamos lá, todas as terças-feiras a gente faz o estudo do livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Nós estamos. Opa, peraí, tirei o negocinho. Nós estamos no capítulo 11, vamos entrar hoje, né? Capítulo 11, Belarmino, o Doutrinador, tá? Então nós vamos falar hoje do Belarmino, que é um dos personagens aqui que o André Luiz e o Vicente vão conhecer. Belarmino, o Doutrinador, porque a gente está vendo cada capítulo praticamente aí é um caso, né? É um caso pessoal, é um testemunho vivo de seres que se prepararam no plano espiritual para virem à Terra como trabalhadores de Jesus, como trabalhadores da vida maior, aqui no planeta, para ajudar o planeta, para ajudar aos necessitados de todos os tipos, né? Então, basicamente, você tem médiuns e doutrinadores, né? Médiuns de vários tipos e doutrinador.
que é aquele que normalmente conversa com os espíritos através dos médiuns, é aquele que dialoga. A gente costuma chamar de dialogador, médium esclarecedor, né? Mas chamar de doutrinador também não está errado, se a gente sempre chamou, né? De doutrinador sem problema algum, né? Que é aquele que vai tentar auxiliar dos espíritos revoltados, tentando usar a argumentação nas reuniões mediúnicas, né? Para que ele seja demovido daqueles propósitos de vingança. É o doutrinador que conversa. Geralmente é o doutrinador que dirige a reunião mediúnica, né? Que ele não incorpora normalmente, né? Ele não incorpora, embora nas comunicações ele funciona como um médium também. Por isso que a gente fala médium esclarecedor ou doutrinador, porque ele também está sob a influência dos espíritos amigos para fazer a doutrinação, né? Então aqui eu estou explicando para vocês entenderem do que se trata, né? É aquele que conversa com os necessitados, com os doentes do plano espiritual, com os deprimidos, com os alienados, com aqueles que não sabem que desencarnaram, tá? Ok? Então vamos lá. O André Luiz e o Vicente estão ainda naquela conversação após a palestra que eles assistiram, e vários grupinhos se formaram e várias pessoas estão dando testemunhos ali. E eles ouvindo em cada grupinho, eles estão ouvindo alguns exemplos de pessoas que faliram na última encarnação. Tá? Então vamos lá. As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para os serviços do futuro. Né? Então aqui o testemunho do André Luiz, né? Fala, olha, as lições eram muito proveitosas, né? E o que era possível ver, né, a bondade, né? O André Luiz admirava cada vez mais a bondade de Deus, né? Que permitia a todos a restauração do aprendizado. Não importa se caíram, não importa se erraram, não importa se desviaram, se desviaram, estão ali novamente, tendo novas oportunidades de conviver em nosso lar, de aprender, de renovar programas, né, para aplicar na Terra novamente. É a misericórdia divina sempre nos dando a oportunidade de recomeçar. Né? Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo. Né? Muitos, né? É o que acontece com a maioria, né? Atravessam zonas purgatoriais, né? O umbral, né? Que você está purgando, que você está se libertando de energias pesadas trazidas da Terra, né? Dos equívocos, da consciência pesada, né? De vários tormentos, conflitos que a gente traz do planeta, né? Os tormentos íntimos, né? Então, uns mais, outros menos, mas todos nós levamos, né, a nossa cota de necessidades. Uns mais, outros menos. Bastada, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos, reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Né? Estão vendo, né, André Luiz? Que fica bem claro, né? Quer dizer, uns erraram mais, outros erraram menos, mas bastava a compreensão do nosso imenso débito. E aqui está uma coisa importante. Né? Eles estão lá, em nosso lar, pelo menos na época que estavam em nosso lar, reformulando conhecimentos, programas, se preparando novamente, avaliando o que passou e se preparando para o futuro. Mas todos ali já estão compreendendo, já compreenderam o imenso débito que trazem. Porque tem muitos que não estão nessa região, por exemplo, de nosso lar, que não estão recebendo uma assistência mais direta
numa colônia, né, num ambiente melhor, porque não aceitaram ainda os seus próprios erros. Não aceitaram ainda as suas quedas morais, seus desvios. Então eles estão teimando, né? Muitos permanecem, né? Esses que permanecem longos períodos nas regiões umbralinas, se tornam obsessores, vampirizadores, tá? Porque não aceitam a justiça divina. Não fazem uma autoanálise, não fazem uma autocrítica. Não exercitam a humildade. Acusam a Deus, acusam todo mundo, mas não entendem a sua própria responsabilidade. Estão sempre transferindo responsabilidade para os outros, como se os outros fossem culpados pela sua derrocada. Essa que é a grande diferença, né? Deus sempre misericordioso, mas ele espera que antes nós aceitemos a nossa cota de responsabilidade. Só a partir daí é possível uma mudança real, não é, pessoal? Só a partir daí é possível uma renovação real, uma mudança de postura, né? Isso tanto no plano espiritual quanto aqui, né? Aqui para a gente mudar efetivamente, nós precisamos da nossa cota de autoanálise, de reflexão, de humildade, né? Para percebermos e podemos dizer, olha, eu errei, Senhor, me perdoe, porque eu errei nisso, nisso, nisso. Eu preciso mudar, me ajude a mudar, me dê força, me dê clareza. Então a gente precisa ter essa humildade, né? Porque aí a mudança ela vai encontrar todo o apoio na, na, nos espíritos amigos, né? Todas as forças nos auxiliarão para nós melhorarmos se nós demonstrarmos essa boa vontade, essa humildade, né? Então todos que estão ali, junto com o André Luiz, o Vicente, eles já fizeram esse trabalho, ainda estão fazendo, né? Essa reflexão, mas eles já têm condições já de avaliar o erro, os erros que cometeram, né? É, daí, né, tem que se analisar e enxergar os erros e pedir ajuda do fundo do coração, exatamente, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, né? Então, é exatamente isso. O Gustavo, mas e quando erram de verdade com a gente? Claro que devemos perdoar, mas muitos são realmente vítimas em algumas situações. O problema do erro estaria na reatividade, né? Então, veja bem, Gustavo, boa sua pergunta, né? É, nós erramos fazendo mal para os outros, nos desviando, fazendo mal para nós mesmos, nos prejudicando a nós mesmos, né? E a gente faz mal também quando a gente sofre a ação de alguém que errou conosco e a gente também não sabe digerir aquilo. A gente também não aceita aquilo. A gente também se revolta perante aquilo. A condição de vítima não nos confere a condição de santo, de alma redimida. Passarmos por agressões, passarmos por aparentes injustiças, né? Que aqui na Terra a gente poderia classificar como injustiças, perante a lei divina não há. Nós estamos quitando débitos passados, né? Na pessoa de alguém que nos fere, na pessoa de alguém que nos prejudica. Tá, né? Agora, o importante é como a gente reage a isso. O importante é como a gente reage. Porque mesmo que a gente tenha razão nessa vida, vamos supor que a gente passa por uma situação que a gente tem razão. Você fala assim, mas eu não tinha razão. Tinha razão. Só que você não usou a razão que tinha. Né? Acabou se entregando aos piores sentimentos. Ficando preso à mágoa, ficando preso ao ódio, ficando preso ao desejo de vinganças. Quer dizer, foi vítima,
mas ficou fixado no desejo de vingança, por exemplo. Entendeu? Não conseguiu perdoar. O perdão também é, o perdão também é necessário, entendeu? Muitos de nós podemos errar de verdade por não perdoarmos. Ou seja, se a gente tem que perdoar porque alguém nos feriu, né? Alguém nos prejudicou. Mas a gente acaba errando por não perdoar, né? Então a Edna colocou difícil reagir bem. Então, mas olha, eu já conversei com espíritos que estão há séculos no plano inferior, que sofreram agressões terríveis, sofreram, né? Não vou nem falar, mas coisas muito ruins. E aí eu pensava assim, poxa vida, mas a pessoa sofreu, foi prejudicada. Mas aí o que que acontecia? Eu acabava entendendo, conversando com esses espíritos e até com os espíritos amigos também, né? Eu acabava entendendo que não havia injustiça. É que às vezes a gente aproveita o mal que nos fazem para a gente colocar todo o mal que nós ainda temos dentro de nós para fora. A gente aproveita o mal que nos fazem para a gente colocar todo o mal que a gente tem para fora em desejos de vingança e assim por diante, entendeu? Então isso pode nos prejudicar muito, né? Ao longo do tempo aí, tá? Por isso que Jesus foi o grande mestre, né? Porque a equação de Jesus, Jesus, né? Emmanuel explica pra gente, né? A equação, né? A equação divina. Jesus, ele somou ironia, escárnio, deboche, agressão, humilhação, tal. Ele somou na equação lá, o resultado, o que que deu? O resultado deu amor, né? E a gente faz a nossa equação, nós fazemos a nossa equação. Na nossa equação a gente pode relacionar várias coisas lá que a gente venha a sofrer e o resultado dá ódio, mágoa, ressentimento. Essa é a nossa diferença para Jesus, né? O final da equação ali de Jesus dá amor e o nosso ainda dá um monte de coisa, certo? Ok? Mas foi boa pergunta, né, do Gustavo. Importante, né? Tá? É um assunto complexo mesmo, tá? O Espiritismo precisa ser estudado a fundo, não é para uma visão apressada, não é para uma visão superficial. É preciso a gente se deter, estudar vários livros, a gente vai entendendo a lei divina como funciona, bem devagar. A gente vai se convencendo, né, da perfeição da lei divina, né? Tá? Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo, né? Quer dizer, ele via em todos ali, né? A expressão da esperança, o reflorescimento da esperança. Lógico que muitos ali a gente está vendo trazia certa tristeza, né? Certo pesar, né? Culpa, né? Traziam ainda. Esse é o preço, né? É o preço das nossas quedas morais, dos nossos desvios voluntários. Poderíamos ter feito melhor, né? Mas escolhemos caminhos tortuosos, né? Caminhos tortuosos. Então, muitos estão, assim, num certo pesar, né? Uma certa preocupação, como é que vai ser daqui para frente, e tal. Mas, ao mesmo tempo, a esperança e a certeza da misericórdia, das oportunidades que virão, né? Às vezes, os casos aqui, eles estão agravados. Então, a situação que é da última encarnação, uma situação X, alguns casos se agravaram com a última encarnação. Agora é 2x, entendeu? Os débitos aumentaram, né? As dificuldades aumentaram. Então é natural que alguns se preocupem, né? Mas todos estão sob o amparo, né? Dos espíritos amigos, né? Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias referentemente ao quadro de suas realizações e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores,
Perguntei a Vicente em tom discreto. Não seria possível para minha edificação consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui, algum doutrinador que está por aí? Recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito, creio não deva perder essa oportunidade, né? Então, André Luiz, ouvindo tantas referências a médiuns e doutrinadores, ele queria ouvir também a opinião de um doutrinador, né? Testemunho de um doutrinador. Daí ficou curioso de mais informações sobre esse papel importante que é o do doutrinador, né? Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses, né? Porque o Vicente já estava há algum tempo já participando desses estudos, né? Então ele estava introduzindo ali o André Luiz no conhecimento, apresentando algumas pessoas para ele, né? Ok? Seguiu o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde, né? Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Alexandre, mas eles estão lá em nosso lar, por que essa tristeza? Então é lógico que todos nós somos espíritos em evolução, eles não são almas redimidas, trazem da última encarnação aquilo que eu acabei de falar, né? Seus, seus pesares, né? Sua preocupação, tudo mais. E são espíritos medianos, não são espíritos super evoluídos, são espíritos como nós, né? Tentando se melhorar, tentando vencer as próprias dificuldades, né? Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Com que, então, meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Né? Quer dizer, a surpresa dele, né? Com que, então, né? Meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido, né? Só que já dá para sentir mais ou menos o pesar dele, né? A dificuldade dele, né? Isso aqui, pessoal, não é tão difícil da gente entender, né? Não é tão difícil, porque às vezes você se vê numa super oportunidade, você se vê numa oportunidade de ouro, melhor oportunidade dos últimos séculos, partindo de nosso lar, tendo todo o apoio dos ministros, dos trabalhadores de nosso lar, toda a ajuda no nascimento, né? Na reencarnação, no crescimento, até chegar à fase de produzir numa casa espírita, no espiritismo, na mediunidade, na doutrinação. Aí todo aquele embasamento, toda aquela preparação, mas uma oportunidade maravilhosa que surge como que caído do alto, né? Como que caído de paraquedas lá, mas não foi de paraquedas não, foi tudo bem planejado, foi tudo bem programado e de repente você joga tudo fora. Às vezes por ninharias, por bobagens, né? Quer dizer, então aí dá para entender o pesar, né? De ver a oportunidade, uma oportunidade maravilhosa, perdida, jogada fora. Às vezes que não se aproveita quase nada, e às vezes que se aproveita em parte não, né? Então dá para entender, né? Não digo isso, obtemperei a sorrir, né, André Luiz? Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa, né? Ferreira esboçou o sorriso forçado, que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma, e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem.
Assim como do médium, né? Mas aquele, como ele foi doutrinador, então ele está falando da missão que ele teve, né? A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. O doutrinador, muito frequentemente, ele acaba sendo o dirigente do grupo. Não pode haver um dirigente, pode haver vários doutrinadores, né? Mas é muito comum grupos que você tem um doutrinador só, que é o dirigente, ao mesmo tempo é o doutrinador. Então não é só a doutrinação, é tudo que envolve. É muito comum a pessoa ser dirigente da casa espírita, dirigente da reunião mediúnica e ser o doutrinador, né? Principalmente nas casas menores, né? É muito comum, tá? Certo? Então, é tudo que envolve o papel que o doutrinador normalmente acaba executando, né? Então, a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade, né? Jesus, ele conversava com os espíritos, né? Doutrinava os espíritos como era possível no momento, diante da população, diante de determinados espíritos, né? Como era possível para cada caso. Então a gente não vê exatamente as técnicas que a gente usa da doutrinação na casa espírita, né? Mas a gente vê do jeito que era possível à época, né? E nas oportunidades que Jesus tinha perante a multidão, perante os doentes, obsediados, né? Todos aqueles que estavam médiuns desequilibrados, né? Mas Jesus foi o mestre, né? O mestre que nos ensinou a atender obsessões, obsediados e obsessores, né? Certo? Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa, e aqui ressurreição entendamos o ressurgimento no plano espiritual, não é ressurreição na carne, tá? Que é um conceito que no espiritismo não existe, né? Existe o conceito de reencarnação, mas essa ressurreição é o ressurgimento, né? Quando a gente morre, a gente ressurge lá no plano espiritual, né? Para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino, que foi Jesus. Certo, pessoal? Ok. Maria Lígia, o que nos faz doutrinador? Uma sensibilidade maior? Como se forma um doutrinador? Veja bem, Maria Lígia, é, você tem basicamente na reunião mediúnica, você tem três funções, basicamente, né, de forma didática. Você tem três funções. Você tem a função de médium, vamos supor médium que incorpora, médium de psicofonia. Você tem o doutrinador, que vai conversar com os espíritos através dos médios, e você tem o pessoal da sustentação, que a gente chama. Pessoal que ajuda no passe, na vibração. Muitas vezes são pessoas que ainda não têm preparo para a doutrinação e também não sente nada muito específico para a psicofonia. Então ajudam, são mais neutros, ajudam mais na vibração para manter o ambiente e para ajudar aqui e ali, né? Então, o doutrinador, ele vai precisar ter um conhecimento um pouco mais profundo, ele vai ter que ter um entendimento da técnica da doutrinação, né? Isso a gente vai adquirindo com a vivência na casa espírita, o conhecimento doutrinário, evangélico, no evangelho, na doutrina espírita, né? Para a gente entender, é muito importante a gente entender os fundamentos da doutrina, lei de causa e efeito, reencarnação, isso tudo a gente tem que estar bem embasado para fazer a doutrinação, né? É Jesus, né?
E a técnica da doutrinação, a técnica do diálogo com os espíritos. Porque tem uma técnica da conversação. Então, esse conhecimento a gente vai adquirindo, observando a técnica da doutrinação, a gente vai adquirindo observando o doutrinador conversar com os espíritos. Então, por exemplo, quem está na sustentação está ali ajudando, mas está ali vendo como é que os médiuns trabalham, os psicofônicos, está ali vendo como é que o doutrinador atende, né? Então, devagarzinho, o doutrinador que coordena ali, ele pode começar a introduzir um ou outro na doutrinação também, à medida que eles vão entendendo o modelo básico de atendimento, entendeu? Tem alguns esquemas básicos de atendimento que o pessoal da sustentação vai aprendendo, né? E aí, com o tempo, eles podem ser introduzidos ali na doutrinação também. A gente faz assim, né? No nosso grupo, a gente faz assim, a gente vai, né? Conforme o pessoal que ajuda no passe, na sustentação, vai adquirindo segurança, vai entendendo como funciona a doutrinação, aí a gente vai introduzindo e vai dividindo os casos, a gente só atende um por vez, né? Tem grupos que fazem vários grupinhos e atendem vários espíritos ao mesmo tempo, nós não fazemos assim, nunca fizemos assim. E cremos não ser do jeito que a gente gosta, do jeito que é mais produtivo. Então a gente atende um de cada vez, né? Mas é bem produtiva a reunião e a gente vai distribuindo conforme os doutrinadores que estão presentes e que estão preparados para nos ajudarem, entendeu? Então é assim, né? É estudo, né? Pode ter um curso, Alexandre, mas eu fiz um curso para doutrinador. Ok, ótimo, fez um curso, teve uma apostila, então, tudo bem, entendeu? Isso é algo que faz parte das casas espíritas, curso para passe, curso para médio, para estudo da mediunidade, estudo da doutrinação, tal, né? Isso faz parte. Não é que o curso vai me credenciar, né? É que a gente tem essa visão meio distorcida, né? Aí eu fiz o curso, agora eu estou credenciado. Não, às vezes não. Às vezes você fez o curso, mas não está preparado. E às vezes você não fez curso nenhum, mas você já está há algum tempo observando, já está aprendendo, já está até colocando em prática e está mais preparado. Entendeu? Então, não é curso, não é certificado que vai dar a condição para a pessoa. Mas é o conhecimento, a vivência prática, né, a experiência e a aquisição de segurança. Tá? Aquisição de segurança. Tá? Certo, pessoal? O mais importante de tudo, eu diria que é a vontade de aprender, a vontade de amar, a vontade de ajudar. E para essas posições assim, como a da doutrinação, é muito importante a constância. Aliás, em tudo na casa espírita, né? Você só consegue progredir mesmo, só que consegue avançar com constância. Se você é um trabalhador, mas muito inconstante, pessoal, isso fica difícil, fica bem difícil. A constância é muito importante para o crescimento, para a melhoria, né? Colocar aquilo como uma prioridade na sua vida, isso ajuda muito, né? Logicamente, prioridade dentro né, fora dos horários de trabalho, tudo mais, né? Mas levar como algo sério, né? Tá? Porque a parte mediúnica é muito séria, é muito importante, né? A gente tem que levar com muita retidão, muita seriedade mesmo, muita disciplina, né? Tá? É digna de menção a atitude dele, Jesus, né? Abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres, né? É que ele fala, né, que não, ele refletiu muitíssimo, ele chegou à conclusão que não há outro caminho além daquele palmilhado por Jesus, o doutrinador divino, né? É digna de menção a atitude dele, Jesus, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres.
né? Isso aqui é muito amplo, tá? Os bens terrestres é muito amplo, tá? Né? Abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres, né? Quer dizer, você não pode ficar se escravizando às coisas de menor importância do plano material, aos bens terrestres, né? Podem ser financeiros, posses, né? E podem ser aqueles outros também que, se você não tomar cuidado, você fica escravo também de situações afetivas, de situações familiares, de convenção social. Você fica preso a várias situações terrestres que dificultam e às vezes até inviabilizam o trabalho, né? Como a gente tem conversado, né? Certo? Então vamos lá, né? Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade, né? Exatamente, né? Então está dizendo quanto que Jesus é o exemplo por excelência. Como que ele é o referencial mesmo, por excelência. Que é o nosso modelo e guia. Não tem jeito da gente ser bem sucedido no campo do trabalho doutrinário, na doutrinação, sem nós nos regularizarmos, né? Nós não somos perfeitos, mas ao máximo tentarmos seguir esse modelo que foi Jesus, né? Que é Jesus, tá? Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, aos que ensinam, né? Ele percebeu que tem os que administram, os que obedecem e aos que ensinam, né? O Belarmino está falando, né? Das reflexões que ele fez, né? Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. Entende o meu irmão? Entende o meu irmão? Né? Você entende o que eu estou dizendo? Ou seja, devem ser os que servem, né? Então, os que ensinam, né? Devem ser aqueles que servem, né? E não foi à toa que Jesus foi o exemplo disso, né? Ensinando a servir. E quando os discípulos estavam discutindo lá quem que era o preferido lá de Jesus, quem que era o maior entre os discípulos, né? Aí Jesus foi lá e deu aquela lição de humildade lá, lavando os pés de cada um deles, né? A lição de humildade, né? Demonstrando que aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos, seja o menor. Ali ele estaria demonstrando a sua condição supostamente superior, ajudando aos demais, né? Não sendo servido, mas servindo, né? É tão engraçado, né, que Pedro nessa ocasião falou: Senhor, o senhor de jeito nenhum vai lavar os meus pés, né? Aí Jesus falou assim: Pedro, é preciso que seja assim por hora. Se você não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. Ou seja, você vai estar fora desse ensinamento aqui. Você vai estar fora do esquema aqui. Você quer ficar de fora, né? Aí Pedro falou assim: Ô, então lava o corpo todo. O Pedro era uma figura, né? Senhor, então lava o corpo todo. Eu não quero ficar fora de jeito nenhum, né? Aí Jesus fala assim: não é preciso, Pedro, porque já estáis limpos pela palavra. Olha que bonito, é de arrepiar, né? Não é preciso lavar o corpo todo. Simbolicamente, já estáis limpos pela palavra, né? Convivendo com Jesus o tempo todo, o magnetismo divino de Jesus, né? As palavras, a luz que emanava ali
Já era um banho, porque Jesus não estava limpando, a intenção não era limpar, né? A intenção era aquela atitude psicológica de servir, né? De humildade, né? Mas todos eles estavam recebendo aquele banho de luz ali diariamente, né? Do magnetismo das palavras de Jesus, né? Do campo vibratório ali que se formava, né? Então, mas é muito interessante isso, né? Como é que Jesus ensinava a partir de coisas tão simples, né? Que os discípulos colocavam. Jesus tirava ensinamentos extraordinários, né? Então é muito bonito, né? Então os que ensinam devem ser dos que servem, né? No padrão de Jesus. É assim, né? Ah, sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Bellarmino era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa, né? Porque se você vai doutrinar alguém, você vai introduzir a pessoa numa doutrina, num pensamento, num conjunto de pensamentos, né? De princípios, né? Então a gente tenta introduzir aqueles necessitados no pensamento do Cristo, né? No pensamento dos bons espíritos, no pensamento saudável, no pensamento de fraternidade, de perdão. Esse é o objetivo da doutrinação, né? Então, ele ficou impressionado, né? André Luiz ficou impressionado, né? Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática, né? Então, né? É aquela, é aquela contradição, né? Muito conhecida nossa, né? Do saber e não fazer, né? Teoricamente, saber bastante, por isso que o mais importante, mas não é o conhecimento, o mais importante é a boa vontade de aplicar aquilo que a gente vai aprendendo. Pode até ser pouco que a gente saiba, mas se a gente tiver boa vontade, né, aquele pouco se transforma em algo muito bom, muito produtivo, né? E às vezes uma pessoa que sabe muito, mas não está com muita boa vontade para aplicar o que sabe, né? Aí fica mais difícil, tá? Então essa contradição que nós temos que diminuir, né? O fazer desaparecer, né? A contradição entre o saber e o fazer, né? Então, minha tragédia, né, angustiosa é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática, né? Calou-se de novo, pensou, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes, né? Minhas promessas aqui foram enormes. Não que ele tenha, né, feito promessas exageradas, não é isso. Mas é que a programação devia ser uma programação extensa, uma programação importante, né? Mesmo que desconhecida do mundo, né? Anônima para o mundo, mas porque muitos que trabalham com a mediunidade, a maioria, né? A grande, esmagadora maioria, o trabalho das reuniões mediúnicas não tem glamour nenhum. Trabalho de médium, doutrinador, passista nas reuniões mediúnicas, não tem glamour nenhum, não tem evidência nenhuma, não tem marketing nenhum, não tem. Todo mundo conhece, todo mundo conhece o trabalho do Chico, o trabalho de mensagens, né? Que enchia lá o salão, as mensagens, né? Do pessoal que desencarnou, mandando para a família, os livros, né? Todo mundo conhece o Divaldo pelos livros, pelas palestras, mas ninguém conhece muito o trabalho do Chico como
médium psicofônico das reuniões mediúnicas. Só quem conviveu com ele a vida inteira, ele foi médium psicofônico de reuniões mediúnicas, de atendimento a obsessores, né? Espíritos difíceis, né? Sofredores. Divaldo a mesma coisa. Eu tinha uma parente que participava junto com o Divaldo, na reunião mediúnica lá com o Divaldo. Né? Ela participava lá na mesma reunião lá com ele. Anos e anos, décadas lá ficaram juntos. Né? Mas ninguém conhece, ninguém sabe, só quem conviveu, né? Ou quem convive, né, com o Divaldo. Então, não tem, né? Ninguém fica sabendo. E é um trabalho grande, entendeu? Tá? Um trabalho importante que dá sustentação, para todo o resto do trabalho, né? Emmanuel chamou a atenção do Chico Xavier para que ele não continuasse com os trabalhos que estavam sendo feitos de materialização. Porque Chico, ele tinha vontade, porque estava na época lá com o Peixotinho, né? Estava fazendo fenômenos de materialização e ele participou de algumas coisas e ele também queria, ele tinha capacidade para isso. Aí Emmanuel falou assim, Chico, após algumas vivências, né, de fenômenos de materialização com o Chico, aí o Emmanuel falou assim, agora, Chico, vamos trabalhar com os livros. Mas como médium psicofônico, ele ficou trabalhando a vida inteira. Né? Então, isso aí fez parte do trabalho dele. Tá? Agora, quando médium de materialização, não. Isso, a força dele não deveria ir para esse campo de comprovação, de materialização, não. Era para materializar livros, né? Mas a psicofonia, não. A psicofonia fez parte da vida dele, sim. Tá? Nas reuniões mediúnicas, né? É dar passividade aos espíritos necessitados ou mensagens, né? Mensagens dos espíritos amigos. Tem livros baseados em mensagens das reuniões mediúnicas, né? Instruções psicofônicas é um deles. É um livro de coletâneas de mensagens, né? Das experiências lá das reuniões mediúnicas, tá? Certo, pessoal? Mas é um trabalho muito importante. Muito importante. Emmanuel até chega a dizer, né? Se eu não me engano, no prefácio do livro Desobsessão, do André Luiz, no Emmanuel que faz, né? Ele fala assim que na Terra nós não temos capacidade de avaliar, nós não temos capacidade de avaliar a extensão dos benefícios de uma reunião mediúnica. Nós não temos capacidade de avaliar. Aí ele cita vários benefícios, né? Mas ele fala que nós não temos na Terra a condição de avaliar a amplitude, a extensão dos benefícios de um grupo mediúnico. Ele fala que toda casa espírita deve ter pelo menos um grupo mediúnico, né? Então ele dá essa recomendação, né? Então aqui o Belarmino, né? Vamos lá. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso, né? Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre, né? Quer dizer, companheira dele, certamente espiritual, né? Já vinha do plano espiritual, acompanhou ele na reencarnação, né? No trabalho que ele teria dentro do espiritismo, né? No desenvolvimento da sua tarefa. A esposa veio junto para ajudar. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Né? Que é o que todos nós devemos fazer, né? Seguir primeiro o exemplo, né? Até porque senão a nossa palavra ela já fica, tanto para encarnados quanto para desencarnados, a nossa palavra já fica valendo menos se as pessoas não enxergam em nós
a condição para estarmos falando sobre Jesus, ou estarmos falando sobre o bem, ou sobre a virtude, ou sobre o perdão, ou sobre seja o que for. É uma condição básica, né? Por isso que se nós vamos trabalhar para doutrinar, para ajudar alguém a entender os porquês do sofrimento, a importância do perdão e todo o resto, nós temos que estar com isso suficientemente trabalhados dentro de nós. Numa vida sadia, numa vida relativamente equilibrada, bem direcionada, que senão a nossa condição de ajudar vai ficar muito limitada. Porque nós estaremos numa condição de muita fragilidade em nós mesmos. E aqui eu não estou dizendo fragilidade por passar por dificuldades, né? Todos nós passamos por muitas dificuldades, mas como é a nossa postura perante as dificuldades? Perante o trabalho, perante o dinheiro, perante a família, perante a religião, perante tudo. Como é que é a nossa postura? Né? Então, nós não somos perfeitos, mas a gente tem que estar muito bem convicto, vamos dizer assim, do que a gente está fazendo no planeta, do que a gente deve fazer, mesmo que a gente tenha falhas eventuais, né? Tá? Ok? Por isso que primeiro pelo exemplo e depois pela palavra, né? Senão, nossa palavra não vai valer nada, né? E os espíritos vão falar assim, ah, mas o que que você está falando aí se você não sei o quê? Né? Você faz tudo errado, você faz tudo diferente do que você está falando. Tua vida está toda torta, toda complicada, toda, né? Aí não dá, né? Não dá, certo? Duas colônias importantes que nos convizinham, quer dizer, próximas de nosso lar, enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação. Então, olha só, o programa, como ele é amplo, né? Quer dizer que duas colônias, além do nosso lar, duas colônias vizinhas enviaram muitos servos para a mediunidade. Quer dizer, deve ter tido uma produção grande lá de médiuns. Mandaram muitos médiuns lá para a Terra, aqui para a Terra, né? E pediram ao governador de nosso lar que cooperasse enviando missionários competentes, trabalhadores com missão, né? Por isso missionários competentes para o ensino e a orientação. Né? Quer dizer, essas duas colônias pediram para enviar pessoas preparadas, provavelmente ali para liderar numa certa região, num certo grupo, numa certa necessidade, né, mais específica ali, enviar pessoas que pudessem ser lideranças, ser pessoas que trabalhariam com o ensino do espiritismo, com educação de médios, formação de grupos e tudo mais. Né? Para orientar esse pessoal. Mas chama por que orientar se eles já estavam vindo da Terra orientados? Gente, a gente estuda lá no plano espiritual, mas chega aqui, nós esquecemos. Nós guardamos no inconsciente. Isso vai ressurgindo com o tempo. Mas vai ressurgindo principalmente se nós vamos encontrando livros, cursos, conhecimentos, pessoas que vão nos ajudando, casas espíritas, palestras, oportunidades. Então aquilo começa a trabalhar a nossa personalidade, porque o que a gente traz na individualidade, no espírito imortal, é uma coisa, mas nós temos que formar a nossa personalidade atual, que ela vai ter uma história, vai ter um aprendizado, vai ter uma escola, vai ter oportunidades. E é assim que vai se estruturando a nossa personalidade atual. Certo?
E nessa personalidade atual vai havendo muita recordação, entre aspas, de coisas já vividas no plano espiritual ou em outras encarnações, conhecimentos. Nossa, parece que eu já conheço isso aqui, parece que eu já vi, parece que eu já conheço Espiritismo, parece que eu já sei como é ser médium. É lógico, né? Já veio do plano espiritual já preparado, né? Certo, pessoal? Ok? Tá? Então, precisa de acolhimento, precisa de orientação. E a maioria ressurge no planeta aflito, desorientado, sentindo um monte de coisa, precisando de apoio, precisando de socorro, precisando de instrução, de orientação, de tratamento, a maioria de nós. Quando começa a se reconhecer como médium, está cheio de necessidades, está cheio de sensações, está cheio de percepções que não consegue entender. Se preparou no plano espiritual, só que é outra coisa, você chegar aqui e começar a eclodir a mediunidade e você não sabe nada, né? Então aí precisa de, né, de lugares, de casas preparadas para detectar essa situação, para orientar essas pessoas, para introduzir nos estudos, no trabalho. Não é uma tarefa tão simples assim, entendeu? Não é uma tarefa tão simples, certo, pessoal? Faz sentido? Tá? Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço, com o endosso do ministro Gedião, que não vacilou em auxiliar-me, né? Não obstante meu passado culposo, né? Por quê? Porque os nossos passados têm muitos erros, muitas culpas, né? Mas ele se candidatou, por quê? As oportunidades apareceram, ele devia ter uma formação boa, uma capacidade boa, ele se candidatou e recebeu o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar ele, dando as condições que ele precisava, entendeu? Então é assim, né? É a misericórdia de Deus, quer dizer, ele trazia um passado difícil, mas ele surgiu a oportunidade, ele tinha condição, apoiaram, e ele foi. Desce lá e arrasa. Os espíritos falaram para ele, desce lá e arrasa. Ele foi lá e arrasou mesmo. Arrasou com a oportunidade, né? Aí só para terminar aqui, né? Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal, né? Então, deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal, porque não fica de lado as nossas necessidades. As nossas necessidades estão incluídas aí. Por quê? Porque, lógico, né? A gente precisa ser tratado, nós tratarmos aqueles espíritos mais ligados a nós, os débitos nossos do passado, até para a gente ter mais equilíbrio para poder ajudar os demais, né? Os problemas dos outros. É assim que os médiuns, geralmente, os grupos mediúnicos, os espíritos ensinam isso, né? Começa a se tratar, primeiramente, muito mais os espíritos ligados ao grupo, em primeiro lugar. Ligados a um, ligados a outro, ligados ao outro. Os membros do próprio grupo. Por quê? Porque aí as pessoas vão se harmonizando, as pessoas vão melhorando, as pessoas vão, né, ficando menos obsediadas e vão tendo mais condição de ajudar aqueles que chegam à casa espírita, aqueles que chegam precisando de ajuda, certo? Então é como se fosse expandindo a ajuda conforme a gente vai tendo bases para dar essa ajuda, certo? Então, deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Porque é muito comum, né, a pessoa ter lá uma tarefa de palestras também, né, tanto na sua casa como em outras casas, dar cursos,
né? Orientado outros grupos, outras pessoas. Então, né? Fazia parte tratar ele mesmo, as suas necessidades, mas também a tarefa honrosa, era uma honra levar luzes aos irmãos, tanto espirituais, dos planos, né, invisíveis, quanto do plano visível, né? Que é um trabalho abençoado aí de auxílio, de socorro, né, de orientação, tá? Pessoal, já estamos na hora e o estudo ainda vai continuar aqui. Vamos dar uma paradinha, né? Aí semana que vem a gente entra aí o que aconteceu mesmo com Belarmino, né? Porque ainda tem umas 20, tem uns 20 slides aqui ainda. Dá um outro dia. A gente vai com calma aí, né? Vamos devagarzinho, tá? Ok, então vamos lá, vamos fazer a prece final, né? Agradecendo a oportunidade que tivemos, Senhor Jesus, ao finalizarmos mais um estudo, grande é a nossa alegria, nossa satisfação, nossa gratidão pela chance que tivemos novamente de estarmos juntos e juntos podemos sintonizar contigo e com os amigos espirituais que aqui estão. Esses ensinos nos fazem lembrar das nossas responsabilidades perante a vida, perante a presença divina em tudo e em todos, perante tu, Senhor, perante os sofredores, perante nós mesmos, perante a oportunidade bendita de avançarmos. Todos nós, Senhor, podemos avançar alguns degraus nessa encarnação. Ajuda-nos a transpô-los com decisão, com firmeza, com segurança, com boa vontade e com perseverança. Obrigado por tudo. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Então finalizamos por hoje. Obrigado, pessoal, a presença de todos. Amanhã às 9 horas da manhã a gente tem o estudo do livro Céu Azul, tá? É, então, da mesma forma que a gente está estudando aqui. Então, quem quiser participar, tá? Nas lives que a gente tem colocado aqui, pessoal, vocês vejam que tem um. Você entra na live, tem um link ali do grupo do WhatsApp, né? Então, quem quiser entrar, é um grupo só de links, tá? Onde a gente coloca os links dos estudos ao vivo. E às vezes o pessoal pede as músicas que você coloca e dá para passar para mim. Eu coloco as músicas geralmente nos grupos do WhatsApp lá. Então, quem quiser, entra aí, tá? Fica à vontade e a gente vai colocando os conteúdos para vocês, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal. Até amanhã. Fiquem com Deus.